Olá, você que nos acompanha aqui na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Neste dia 30 de dezembro, vamos trazer para você, eu e Neyara Pinheiro, o resumo dos principais fatos que marcaram este ano de 2022. É a nossa retrospectiva 2022. Revisitamos nosso arquivo e selecionamos notícias sobre saúde, política, esporte, tragédias. Acidentes, notícias inusitadas que marcaram também a internet, que foram publicadas nas nossas redes sociais e também no nosso portal Cidade Verde, que neste ano completou 2 décadas de atuação e que é referência de credibilidade. Convocamos os nossos jornalistas do grupo de mídia Cidade Verde para trazer a partir de agora para você as notícias que marcaram o ano. Procure um lugar confortável e fique ligado, porque começa agora a nossa retrospectiva 2022. O ano começou com notícias trágicas e impactantes, notícias que até agora ainda estão nas nossas memórias. 3 pessoas morreram em Teresina, arrastadas pela forte correnteza da água das chuvas. Uma delas foi a professora Uana Sara, que teve o carro arrastado na Avenida Homero Castelo Branco, na zona leste da capital. O veículo caiu dentro de uma galeria que estava em obra. As chuvas são sempre motivo de preocupação para os teresinenses. O chefe de cozinha João Marcelo passava pelo bairro Satélite quando foi arrastado pela correnteza e o carro dele acabou caindo em um córrego e ele não resistiu. Foi uma tragédia que chamou muita atenção dos teresinenses logo no começo do ano. A Avenida Homero Castelo Branco é uma via muito conhecida também em Teresina por oferecer problemas a pedestres, motoristas no período chuvoso, uma situação que já se arrasta há muitos anos. Também em janeiro, a professora Uana Sara resolveu entrar na avenida em uma forte chuva. O carro dela foi arrastado pela água e ela não resistiu. O corpo da professora Uana Sara foi encontrado 36 horas depois, bem próximo ao Rio Poti. O marido da pedagoga falou com exclusividade com a TV Cidade Verde após o acidente, lamentando muito tudo o que aconteceu. Eu quero só ter força para continuar, sempre lembrar dela. E já no final de ano, na tarde de Natal, o corpo de Wesley Silva foi localizado por populares e retirado de um bueiro na Vila Irmandulce, zona sul de Teresina. A principal suspeita é que o jovem tenha sido arrastado pela correnteza ao passar de moto nas proximidades do local na noite do dia 24 de dezembro. Uma outra tragédia comoveu a todos, dessa vez no município de Altos, na zona rural de Altos. Uma família estava dentro de um veículo e passava perto de um riacho e o carro foi arrastado pela correnteza. Nessa tragédia estavam 6 pessoas dentro de um veículo. Morreram pai, mãe, 3 filhos. Foi também uma história que comoveu a todos. Em julho, uma manhã de lazer provocou uma grande tragédia no município de Nazária. 5 crianças e adolescentes da mesma família tomavam banho no rio Parnaíba quando morreram afogadas. Joelson Giordani conversou com uma sobrevivente dessa tragédia. Eu não conseguia mais mexer, cansei debaixo da água. Um grave acidente provocou a morte de 8 pessoas na PI 140, entre os municípios de Itaueira e Floriano. Segundo informações repassadas na época, tudo começou quando um desses veículos tentou desviar de um animal na pista. Fato marcante também em janeiro foi a prisão do empresário João Paulo da rede de venda de frango assado chamada Potiguar. Ele é um dos acusados do duplo assassinato que teve como vítimas 2 adolescentes, um caso de ampla repercussão. Esses meninos adentraram uma propriedade privada, uma casa, para ter acesso sem precisar pagar a uma festa em um ambiente, um estabelecimento
que fica na Avenida João 23, zona leste de Teresina. Por conta dessa invasão, eles foram espancados, torturados, levados a um local deserto durante a noite e foram mortos a tiros. Além do empresário João Paulo, um tio dele e um primo terminaram sendo presos, acusados de participação nesse crime. Ainda em março, na cidade de Floriano, ali a 240 quilômetros aqui da capital Teresina, um motociclista terminou sendo baleado e morto por uma guarnição da Polícia Militar. As informações é de que esse homem teria furado uma barreira. Após ser atingido, ele recebeu socorro da própria polícia. Em março, um caso de ampla repercussão em todo o estado, aconteceu o júri na cidade de Pedro II do assassinato de Isadora Mourão. A advogada foi morta a facadas dentro do quarto onde dormia na casa da mãe. A investigação apontou como autor do crime o irmão João Paulo, que teria recebido a ajuda da própria mãe. A idosa Maria Nessi e o jornalista João Paulo foram levados a júri. E aí chamou a atenção a frieza da mãe idosa, assumindo que ela sozinha teria cometido o crime. Maria Nessi foi condenada a 19 anos de prisão. João Paulo, o irmão, foi absolvido pelo júri. Em maio, o destaque para a morte de Tainá Rocha. A jovem, filha de um jornalista, Marcelo Rocha, que atua aqui em Teresina, passava férias na capital piauiense. Ela foi levada por um irmão a uma casa no bairro Mucambinho, zona norte de Teresina, onde se encontrou com a ex-namorada. Lá estava a atual companheira dessa ex-namorada de Tainá. Houve um desentendimento durante a madrugada e Tainá Rocha terminou sendo esfaqueada. Ela morreu horas depois no Hospital de Urgências de Teresina. Em setembro, um ataque em uma área nobre aqui da capital. Na Avenida Homero Castelo Branco, 3 jovens saíam de um bar muito badalado durante a madrugada. Quando chegavam ao carro, uma série de disparos de arma de fogo. 3 pessoas foram feridas. Uma delas morreu dias depois no Hospital de Urgências de Teresina. A vítima fatal, de acordo com a polícia, era o alvo principal dos criminosos. Os bandidos esperaram do lado de fora em um veículo de cor vermelha para cometer o assassinato. Eles fugiram em seguida em alta velocidade. Em novembro, destaque para o caso de Débora Vitória, a menina de 6 anos que terminou sendo assassinada durante um assalto. A menor saía de casa acompanhada da mãe e as duas terminaram sendo abordadas por um bandido que anunciou um roubo. Um policial militar estava próximo, era vizinho da vítima e reagiu tentando impedir o assalto. Na troca de tiros, a menina terminou baleada. A investigação mostrou que Débora Vitória foi atingida por uma bala que saiu da arma do policial militar, que terminou sendo indiciado por homicídio doloso. E o começo do ano é sempre marcado pelas fortes chuvas no Piauí. Uma realidade que se repete para famílias que vivem em áreas de risco da nossa capital. Para muita gente, o ano começou de forma preocupante e até desesperadora, devido a uma forte chuva no Réveillon. Muitas famílias, enquanto comemoravam, outras passavam situação de desespero. Foi a 4ª maior chuva do país em 24 horas. E este ano também perdemos piauienses importantes que contribuíram com o cenário político e cultural do nosso estado. A morte do vereador de Teresina, Ananias Carvalho, deixou uma lacuna no parlamento municipal. Ele era natural do município de Barras. Ingressou na política em 1996 a convite do então prefeito Ual Ferraz. Na oportunidade, ele ficou na primeira suplência. Na sequência, acabou sendo eleito por 4 mandatos vereador de Teresina. A morte do vereador de Água Branca, Valmir Salles, pegou muita gente de surpresa. Após uma reação alérgica, ele acabou não resistindo.
Valmir Salles foi o vereador mais votado do município nas últimas eleições. E não só a arte santeira, mas a arte piauiense perdeu um grande mestre. Estou falando do mestre Expedito, que morreu aos 89 anos, no dia 9 de dezembro de 2022, após se recuperar de uma cirurgia. O mestre Expedito é uma referência da arte santeira aqui no nosso estado e também fora daqui. É uma inspiração. Veja no próximo bloco as notícias que marcaram a área da saúde no nosso estado. A Covid ainda assustou, apresentando um recorde de casos, mas felizmente o número de mortes pelo coronavírus despencou. Tivemos também casos de varíola dos macacos registrados aqui no Piauí e hospitais interditados por falta de estrutura. A gente volta já com Retrospectiva 2022.